Então, a gente já viu hoje, até aqui, vimos o quê? Vimos o restante da aula de EP6, vimos também a parte de asepsia, né? A gente já sabe o que é asepsia e o que é antisséptico, né? Não é a mesma coisa, ok? E agora vamos conhecer outras definições que são muito importantes dentro da biossegurança, certo? E também dentro do ambiente de trabalho. Peguem caneta, caderno e vamos começar a anotar. Vamos lá. Outras definições, deixa eu colocar aqui. Outras definições e conceitos em biossegurança, certo? Toda a disciplina de biossegurança que eu ministrei até agora, eu sempre falo, biossegurança é uma disciplina teórica para você utilizar na prática. Então, o que eu quero dizer com isso? Que vocês têm que conhecer a teoria, certo? A definição, para que quando vocês estiverem trabalhando, vocês aí sim começarem a praticar. Eu sei que uma disciplina prática é bem mais fácil, mais empolgante, né? Mas uma disciplina que vai fazer você trabalhar em segurança por muito tempo também tem seus valores, né? Então, é justamente isso. A gente define o que é para vocês utilizarem na vida de vocês, certo? Não só para fazer uma prova, não só para outras coisas, mas sim para vocês utilizarem no dia a dia de vocês, ok? Vamos lá. A primeira definição, ó, é sobre limpeza, certo? Ah, professor, eu sei o que é limpeza, tá certo. Mas vamos ver aqui em palavras o que é essa limpeza. Limpeza, ó, é a remoção das sujidades orgânicas e inorgânicas. Como assim, professor? Tudo que é orgânico, a maioria das coisas que são orgânicas, aliás, sai da gente. Sangue, vômitos, diarreias. Então, tudo isso aqui, ó, fezes, né, no caso, são sujidades orgânicas. Ah, professor, mas no hospital não tem isso não. Tem, né? Não precisa nem falar. E as inorgânicas, aqui entra a parte dos medicamentos, entra a parte de outra série de coisas, certo? A limpeza, ó, consiste na redução da carga microbiana presente nos produtos de saúde. Opa! Então, a limpeza, ela aqui diz que serve para reduzir a carga de micro-organismos presentes dentro de um material, né, na área da saúde. Por exemplo, não tenho nada aqui da saúde, mas se eu vou limpar meu celular, só um exemplo, né, não tem nada a ver com saúde. Também tem, né? Se eu vou limpar o meu celular, eu vou limpar ele para quê? Para deixar ele brilhando? Não, eu limpo ele para tirar a sujidade, para tirar os micro-organismos que tem dentro dele, né? Então, inclusive, celular, você sabe uma pesquisa que o celular é mais sujo do que um vaso sanitário, né? Isso é preocupante, né? Porque a gente leva o celular para todo canto. Mas, enfim, vamos lá. Ó, limpeza. Utiliza detergentes, produtos e acessórios de limpeza. Tudo isso que a gente já viu, né? Utiliza água, detergentes que são os antissépticos, né? Produtos e acessórios de limpeza. Que aí já entra um escovão, já entra uma coisa assim mais diferente, né? Por meio de ação mecânica, manual ou automatizada, ok? Existem máquinas hoje que já fazem o trabalho de limpeza de produtos hospitalares. Atuando em superfícies internas, né? Ou seja, tem
tem equipamentos, né, que tem canos, que tem sondas, enfim, que tem um orifício. Então, as limpezas também atuam nesse orifício, né, que é chamado de lumen. E externas, né, que é mais comum, de forma a tornar o produto seguro ao manuseio e preparado para desinfecção e ou esterilização. Pronto. Então, aqui nós temos que saber, até a questão cai muito em concurso, nós temos que saber que a limpeza é a primeira etapa de uma desinfecção ou até mesmo de uma esterilização de um produto. Eu não posso esterilizar um produto ou desinfectar sem fazer uma limpeza. Então, a primeira coisa que faz no produto, quando chega para a gente, lá do CME, por exemplo, é limpar. Como assim, pessoa, limpar? Tirar o sangue, tirar restos de vômitos, tirar, enfim, vocês entenderam, né? Ó, saindo da limpeza, outro termo que é bastante utilizado, ó, na biossegurança é a degermação, né? Degermação, que é diminuição do número de micro-organismos patogênicos ou não. Então, diminui todos os micro-organismos da pele da pessoa, né? Após a escovação da pele com água e sabão, né? Então, isso aqui é muito comum em ambientes que precisam ser esterilizados, né? Estéreis. Por exemplo, uma sala cirúrgica. Uma sala cirúrgica precisa ter um controle rigoroso de bactérias e de micro-organismos. Então, a biossegurança dentro de uma sala cirúrgica passa por essa degermação, né? Empresas de alimentos enterais, eu trabalhei já no laboratório de uma, precisava você fazer esse procedimento toda vez que entrava na parte de produção, né? Quando você lê degermação, né, você lembra logo da escovação da pele, ok? Outro termo bastante utilizado, ó, dentro da biossegurança é a desinfecção. O que é essa desinfecção, professor? Desinfecção, ó, ele é caracterizado como processo físico ou químico, certo? Ou seja, ou utiliza produtos químicos ou meios físicos, como calor ou frio, que elimina a maioria dos micro-organismos patogênicos de objetos inanimados e superfície. Ou seja, quando eu vou limpar uma superfície, como mostra aqui, eu acho que isso aqui é um monitor de alguma coisa, né? Ela está limpando um monitor, né, na sala de UTI, por exemplo. Por que ela faz essa desinfecção? Porque ela quer tirar ele, né, no caso aqui, ele quer tirar daquela área os micro-organismos que podem causar doenças, né? Não só a ele, mas também a outros futuros pacientes, né? Então, essa desinfecção, ela acontece somente em objetos inanimados, né, e superfícies, ou seja, em máscaras, né, como essa aqui, a máscara de Ambu, enfim, vários outros. A gente vai ver aqui alguns exemplos. E existe, pessoal, ó, os tipos de desinfecção, né? A desinfecção dentro da biossegurança, ela é caracterizada ou dividida, né, como vocês preferirem, em 3: alto nível, médio nível e baixo nível, né? Vocês vão entender o porquê de saber isso aqui quando a gente falar da parte de artigos de saúde, artigos hospitalares. Vamos lá. O que é a infecção? Perdão. O que é a desinfecção alto nível?
ela destrói, ó, todos os micro-organismos, com exceção a alto número de esporos, que são tipos de micro-organismos específicos, né? Mas, de maneira geral, ela destrói todos os micro-organismos. Ela utiliza, ó, esses tipos de antissépticos, que são o glutaraldeído, né? O ácido peracético, que é o mais comum, né, de ser utilizado, e a combinação entre ácido peracético e peróxido de hidrogênio, né? Então, esses daqui são os principais antissépticos utilizados na desinfecção de alto nível, né? Questão de prova. A desinfecção de médio nível, né? Então, já é menos, que eu posso dizer, menos eficaz do que a de alto nível, né? Ela elimina bactérias vegetativas, né? Que ficam lá no ambiente por muito tempo. A maioria dos fungos, né? A maioria dos vírus, né? Aliás, fungos e micobactérias, como por exemplo a micobactéria que causa a tuberculose, né? TB, que já viu tuberculose, ok? Essas bactérias vegetativas, a DB entra dentro. Vocês lembram que a gente viu na aula passada que pode viver até semanas em locais, em superfícies, né? Essa bactéria. Ó, e quais são os principais antissépticos que é utilizado no nível médio? Primeiro, conhecido, né? Então famoso e disputado agora, né? O álcool 70, ó, 70. E o hipoclorito de sódio, 1%. Então, esses dois aqui, eles já matam muitas coisas, certo? Eles já são muito eficazes. E tem também a limpeza de baixo nível, que é a limpeza mais básica que existe dentro da biossegurança. Essa limpeza de baixo nível elimina a maioria das bactérias, alguns vírus, né, que a maioria dos vírus agora já é alguns, e fungos, mas não elimina as micobactérias e esporos bacterianos, ou seja, a bactéria que causa tuberculose, né, que fica em até semanas em superfícies, não são mortas através da desinfecção de baixo nível, ok? E aqui, ó, como exemplo do nível médio, um exemplo de antisséptico para esse nível é o hipoclorito de sódio. Só que vocês estão vendo aqui, ó, que o hipoclorito de sódio aqui já é mais diluído, né? Ou seja, já é mais fraco. Aqui é 1%, aqui é 0,025%. Então a diferença está também na concentração. Vamos ver. Pronto. Aqui, ó, pessoal, eu trago para vocês as características ideais de um bom desinfectante, né? Como a gente já viu lá na parte dos antissépticos, um bom desinfetante ele tem que ser, ó, atóxico, ou seja, não causar irritação ou toxicidade ao paciente ou até mesmo a gente que vai trabalhar naquele local. Segundo, ó, ele precisa ser inodoro, né? Um inodoro, né? Ou seja, não deve ter nenhum tipo de odor, seja ele agradável ou desagradável. Claro, ele também não pode deixar manchas, né? Não deve causar manchas na pele, nas roupas ou até mesmo na superfície, em pisos, em outras coisas parecidas. Ok? Tem que ser totalmente neutro. Ele deve ser, ó, resistente ao material orgânico, né? A gente já viu que é material orgânico aqui. Deve ser capaz de suportar desafios consideráveis de material orgânico sem perder a eficácia. Isso aqui, pessoal, não precisa colocar a mão na cabeça agora, que a gente vai ver direitinho mais lá na frente isso aqui. Mas só dando uma palhinha para vocês.
Por exemplo, uma tesoura. Uma tesoura, quando vai fazer um bisturi, um bisturi, quando vai fazer uma cirurgia, mela ele todo de sangue. O sangue é uma matéria orgânica. Então, o nosso desinfetante ele tem que ser responsável por limpar esse sangue, ou seja, matar as bactérias desse sangue, por muito tempo, né? Então, o sangue não pode neutralizar a ação do meu desinfetante. Então, não pode perder a eficácia. Ok? Capacidade de monitoração. A capacidade de monitoração deve possibilitar a monitoração das concentrações mínimas eficazes para o procedimento. Ou seja, tem que vir no rótulo dizendo qual é a melhor diluição, por exemplo, diluir em hipoclorito, né? Diluir em água, diluir para quanto, para não perder a eficácia, né? Tem que ser simples, né? Não pode ser muito complexo, porque normalmente quem manipula esses materiais são pessoas que não têm tantas instruções assim, né? Para o pessoal da limpeza e tal. Algumas têm, né? Tem mais do que os outros, né? Outra coisa, ó, ele deve ser fácil de usar. Deve possibilitar o uso com treinamento simples, ou seja, não pode ser muito difícil de utilizar aquele desinfetante. Aqui também é importante, pessoal, reutilização prolongada, né, que deve possibilitar o uso repetido por um determinado tempo, né, deve ser reutilizado por muito tempo, né, deve ter algumas dessas substâncias. E também, pessoal, o vencimento dele deve ser prolongado. Como assim, professor? Eu não posso comprar um desinfetante aqui, até porque eles são caros, né? E eles vendem de muito em ambiente hospitalar. E eu não posso comprar um desinfetante que tenha pouco duração de validade. Então, a validade tem que ser bastante estendida, né? E, claro, o custo ele tem que ser razoável, né? Claro, tudo aquilo que eu falei anteriormente, esses desinfetantes aqui, o glutaleído, o ácido peracéltico, né? Eles são caros, né? Não são do mesmo valor que é um desinfetante normal que a gente compra na nossa casa, até porque ele tem ações mais específicas. Então, ele não pode ser muito caro, porque senão nenhum hospital, nenhuma prefeitura vai conseguir comprar esses materiais, né? Agora, pessoal, a gente já viu limpeza e já viu desinfecção. Agora vamos ver outro procedimento muito importante na higienização de materiais. Também na limpeza, né? Que é a esterilização, né? O que é esterilização? Talvez seja um dos procedimentos mais comuns adotados dentro de unidades hospitalares ou de unidades de saúde, né? Porque não é só o hospital que faz esse procedimento de esterilização, né? Por exemplo, um laboratório precisa de um centro para desesterilizar o seu material, né? Esterilizar seu material, aliás. Um consultório odontológico, né, precisa de uma pessoa que fique responsável por esterilizar seu material. Então, todas as unidades, posto de saúde que faz curativo, também precisa. Então, todas as unidades de saúde precisam ter essa parte aqui de esterilização, ok? Que às vezes, na maioria das vezes, aliás, a limpeza, né, como a gente viu lá, superficial, e a desinfecção não são suficientes para deixar um produto de saúde, né, uma pinça, um bisturi, alguma coisa assim parecida, totalmente livre de micro-organismos, né? Então precisa de mais
coisas. Que no caso, essas mais coisas, né, como eu falei, é a esterilização. O que é essa esterilização? É o processo de destruição, ó, de todas, certo? Todas. A gente viu anteriormente que a desinfecção e a limpeza não matava todas, né? Aqui não. Aqui a esterilização, né, deixar um material estéril, significa que eu mato todos os micro-organismos presentes naquele material, né? Naquele artigo, né? Vocês já devem aprender esse termo, né? Artigo. Destruição de todas as formas microbianas, bactérias, fungos, vírus, então tudo tem que ser morto, né? Todos esses micro-organismos têm que ser mortos na esterilização, mediante aplicações, ó, de agentes físicos ou químicos, né? O mais comum é físico, né? Por quê, professor? Com certeza vocês conhecem uma autoclave, né? A autoclave, ela é um processo de esterilização que funciona através de agentes físicos, e no caso, esse agente físico é o calor. Então, até mesmo manicure, salão de beleza, tem essas autoclaves, né? Foi isso. E os químicos utilizam alguns produtos químicos, né? Não são muito comuns, porque são mais caros, né? E eles se acabam mais rápido, frente da autoclave. Dentro de um hospital, esse processo de esterilização funciona dentro da CME, que é o Centro de Materiais e Esterilizações, né? Como a gente está vendo aqui. Então, na maioria dos hospitais, tem esse centro, que esse centro é responsável por limpar, desesterilizar todos os artigos em saúde daquela unidade, ok? Uma coisa importante, ó, eu não posso, de maneira alguma, pegar um artigo em saúde, por exemplo, vamos continuar com a tesoura, né? Ou com bisturi. E colocar ele para esterilizar diretamente. Não, eu não posso fazer isso. Por quê, professor? Porque primeiro eu tenho que fazer aquelas etapas que eu falei anteriormente. Primeiro eu preciso limpar, né, que é tirar aquela sujidade, né, que pode ser o sangue, né, por exemplo. Depois eu tenho que desinfectar, né? Depois eu tenho que colocar naqueles produtos para desinfectar o meu material. Aí depois sim que eu vou fazer a minha esterilização, certo? Então não é uma escolha, né? Eu vou fazer esterilizar, mas não preciso nem limpar. Não, não é assim, ok? Precisa sim das outras etapas até chegar na esterilização. Esterilização, ó. Os instrumentos cirúrgicos precisam de uma limpezas rigorosas, ó, principalmente instrumentos cirúrgicos. Ó. Uma limpeza de material, pois é um processo importante na esterilização. Ou seja, primeiro eu tenho que tirar a sujidade, ó, tirar esse sangue aqui, ó. Por exemplo, aqui é parece ser de um consultório odontológico, né? Aqueles motorzinhos, que não sei qual é o nome, né? Mas aqui, ó, tá todo sujo de sangue. Não posso levar esse material aqui, esse artigo, diretamente para minha autoclave, para desesterilizar. Não, tenho que tirar primeiro esses sujos, né, através, ó, da lavagem, como falei, ó, já não é aquelas luvas, né, já são outras luvas especiais. E, deixa eu ver o que mais aqui. Assim ó, evita-se que acho que é que forme barreiras de cargas microbianas, que vão impedir que os agentes esterilizantes penetrem nos artigos. Se isso acontecer, todas as outras etapas serão ineficientes.
Como assim, professor? Eu quero dizer que aqui, ó, se eu não limpar isso aqui, se eu não tirar esse sangue, bactérias vão estar debaixo desse sangue. E assim, o calor, por exemplo, da autoclave não vai chegar até essas bactérias. Logo, essas bactérias não serão mortas, né? E logo, o que você fez até agora não vai servir de nada. Então, tudo precisa ser bem trabalhado, todos os passos, como eu falei até agora. Não é à toa que eu coloquei esterilização por último, porque a esterilização precisa dos outros processos. Precisa da limpeza, precisa da desinfecção e depois é que eu vou descontaminar, depois eu vou esterilizar o mesmo material. Mais uma vez lembrando, tem que tirar toda a sujidade, porque pode ser que esconda micro-organismos. Vamos conhecer agora alguns processos de esterilização, certo? Esse aqui, ó, eu estou um exemplo de algumas máquinas de esterilizações, né, de alguns autoclaves. Essa aqui é a mais comum de todas, né? Inclusive tem uma parecida lá no instituto, né? Lá na sala de química, se eu não me engano. Se você já tiver ido lá, vocês viram algo assim parecido. E aqui essa outra aqui também, ó, funciona como uma autoclave também, só que é aqui de vidro aqui na frente, mas tem a mesma função, ok? Ó, os tipos de esterilização. O primeiro tipo de esterilização é o calor seco, né? O que é esse calor seco? São feitos apenas em materiais que são sensíveis ao calor úmido, ou seja, não coloca água dentro daquela autoclave. E na verdade, aqui, ó, a maioria deles são realizados não é nem em autoclave, é em estufas, né, que são parecidas com autoclave, mas são outros materiais. Realizados em estufas elétricas. A vantagem, ó, de não corroer os instrumentos, mas exige um tempo de exposição para ter resultado satisfatório, pois ocorre uma oxidação de componentes celulares. Ou seja, a vantagem dele, ó, é que não danifica o material que a gente vai esterilizar. Não danifica a tesoura, não danifica essas coisas. A desvantagem, ó, não é muito confiável, certo? Porque a estufa, né, não é autoclave, certo? Na Carol eu falei errado. Não é autoclave que faz calor seco, é as estufas. Que algumas são até parecidas com os autoclaves. A desvantagem, ó, não é muito confiável, encontra-se em temperaturas difíceis em seu interior. Diferentes em seu interior, comprometendo a sua eficácia. Ou seja, dentro da estufa, né, ela é grande, né, a maioria delas, né, que é a porta, né, a maioria delas não tem um monitoramento tão preciso do calor que tem dentro dele, né? Então, às vezes ali diz que está com 100 graus, mas está com 98, entendeu? Então, não tem esse controle tão certo como os outros, ok? Outro tipo de esterilização, ó, é com o vapor. Ele é utilizado, ó, em materiais hospitalares críticos. Professor, o que são os materiais hospitalares críticos, né? A gente vai ver lá na frente. Pois feita a vapor, é um dos vapor quente sob pressões realizados uma troca de calor quente entre outro e em outro objeto, né? A vantagem desse tipo de esterilização, ó, que destrói e desnatura a forma irreversível das enzimas e proteínas estruturais, no qual o processo é realizado em autoclaves. Então, nesse vapor aqui, ó, já é feito em autoclaves. A desvantagem, ó, busca por materiais que permitem a máxima remoção do ar. Mas, para isso, é preciso profissionais altamente treinados. Então, não é qualquer pessoa que consegue fazer esse tipo de esterilização a vapor. Tem que ser uma pessoa realmente
treinada. Ok? Outro tipo de radiação, de esterilização, né? Essa aqui, particularmente, eu nunca trabalhei com ela, certo? Que é a radiação ionizante. Ela, ó, é um método extremamente caro de esterilização, tendo sido usado para tecidos destinados a transplantes, drogas, entre outros, né? Ou seja, aqui já utiliza, ó, alguns tipos de materiais nucleares, né, radioativos. Então, não é uma coisa assim tão fácil de se fazer, e também não é tão barata. Por isso que é utilizado somente, ó, para desinfectar, né, para esterilizar roupas de transplantados, né, que não podem ter contaminação nenhuma, e também de remédios, né, drogas, entre outras coisas. Medicamentos, no caso, né? Tá acabando, pessoal. Outro tipo de esterilização, ó, são as esterilizações por meios químicos, né? Químicos líquidos. Só que isso aqui, ó, já é um pouquinho mais complicado porque demora muito tempo, certo? São aplicadas, ó, esses químicos líquidos no período de 6 a 10 horas, né? Então, o trabalho que na autoclave demora algumas horas, aqui já demora de 6 até 10 horas para deixar o material completamente esterilizado por meio desses químicos aqui, né? É recomendado somente para aqueles materiais que não podem ser esterilizados por calor ou por óxidos de etileno, que é outro tipo de esterilização. Ou seja, tem materiais, né, de plástico, de outras coisas, de outras matérias-primas, que não podem ser submetidos ao calor. Então, elas são esterilizadas, né, por meio desse processo químico, né? Como eu disse, a desvantagem realmente é o tempo, que demora muito. 40 minutos. Esterilização ultra rápida, que é outro tipo de esterilização. Ó. Opa, essa aqui. Aqui, ó, são utilizadas em autoclaves específicas, né, e que sejam de pequeno porte. E em alguns casos de emergência, como contaminação acidental de alguns instrumentos indispensáveis durante a cirurgia. Ou seja, se eu trabalho em um hospital que tem pouco material, né, eu utilizo esse tipo de esterilização ultra rápida. Porque, por exemplo, fazer uma cirurgia precisa de muitos materiais. Então, precisa estar em uma constante troca, né? Constante limpeza desses materiais. As vantagens, ó, o uso é imediato, né? É ultra rápido, eu uso ele assim que pouco tempo depois de esterilizar, eu já posso utilizar novamente, porque é rápido. O empacotamento tem que favorecer o uso após a esterilização. Nesse tipo de esterilização, ó, eles já vêm, ó, dentro daqueles plásticozinhos que a gente vê, principalmente em consultórios, né? A gente vê em consultórios odontológicos. Os equipamentos articulados devem ser desmontados o máximo possível, ou seja, tem alguns artigos que a gente vai ver mais na frente, em saúde, que eles são altamente desmontáveis. E isso você tem que fazer. Se eles são desmontáveis, você tem que desmontar eles completamente para fazer a esterilização. Não pode deixar, ó, os pacotes todos em cima do outro, por isso que eles têm essas comportazinhas com separação, tipo uma geladeira, né? Os pacotes menores devem ficar em cima dos maiores, né? Como está aqui a imagem, ó. Os maiores pacotes sempre embaixo. O objeto com cavidade deve ser colocado com abertura para baixo, ou seja, tem objetos que têm uma abertura, alguma cavidade ou tipo parecido, tem que ser colocado com abertura, né, para baixo. Pessoal, nós estamos falando ainda sobre o processo de esterilização. Nós paramos na parte de esterilização ultra rápida, né? Você já viu
Isso aqui, né? Deixa eu colocar aqui minha canetinha. Vamos lá, já vi isso aqui também. Pronto. Normalmente, no processo de esterilização, utilizamos algumas ferramentas para envolver o material que será esterilizado, certo? A gente já viu que tem uns pacotezinhos, né, uns envelopes, mas o que é recomendado, o que é mais utilizado, é a parte do tecido cru, né? Vamos lá. O tecido cru, o tecido de algodão cru, né? Que é esse daqui. Então, normalmente, para envolver os materiais, antes de colocar dentro da autoclave ou de algumas estufas, né? Mas é mais autoclaves mesmo. Os materiais são envolvidos em uns panos, certo? Quando não tem os panos, certo? Utilizam alguns materiais como alternativa para isso, né? A gente já viu que utiliza aqueles envelopes, né? Mas também é utilizado, ó, papéis, né? Jornais são muito utilizados. Papel cirúrgico, né? E também o papel crepado, né? Então esses também substituem o algodão e tem também a mesma eficácia, ok? Outros invólucros, né, para esterilizar materiais são essas caixinhas de alumínio, né? Com certeza vocês já devem ter visto algo disso daqui. Essas lâminas de alumínio, né, e caixas, podem ser lâminas de alumínio e caixas, podem ser cestos, bandejas metálicas, que podem ser utilizadas no processo de esterilização por vapor, certo? Então aqui coloca os materiais dentro, né? Coloca as tesouras, tudo que utilizou no procedimento e coloca dentro desse caixote aqui de metal e coloca para esterilizar. Outro tipo, ó, de invólucro, né, que são utilizados nas esterilizações, são esses daqui, ó, né, que são parecidos com aqueles caixotes, só que tem, ó, furos, né? São chamados de containers, né? Esses containers são caixas perfuradas, né, com proteção nos orifícios através de filtros de papel de grau cirúrgico, tecido ou não tecido, certo? Então, também pode envelopar isso aqui com papel tecido ou TNT, que é tecido não tecido.